Olá pessoal, eu sou o professor Regivan e estaremos juntos nessa disciplina de geração, transmissão e distribuição de energia. Como a gente pode ver nessa imagem, a gente tem todo o processo da geração, da transmissão e da distribuição. Onde a parte de geração, a gente tem uma estrutura arquitetônica que é projetada para propiciar o represamento das águas da chuva. A parte de transmissão, que seriam as torres, que faz o processo da viagem da energia da parte da geração até a distribuição. A gente tem a parte de distribuição, que pode ser as concessionárias que, por meio próprio, posicionam seus postes para que aquela energia que saiu lá da geração possa chegar até o consumidor. E a gente tem aí o consumidor, que seriam as casas, os apartamentos, as indústrias. Aqui a gente vai citar 5 das principais gerações de energia no Brasil. A gente tem a usina hidrelétrica, a usina térmica convencional, a usina térmica nuclear, parque eólico, parque de energia solar. Como podemos ver aqui na imagem, aqui se trata de uma usina hidrelétrica, que é feito em um rio, que pega a água da chuva armazenada e ela libera conforme aquela demanda para a geração da energia. Aqui, como eu já retratei agora há pouco, uma usina hidrelétrica é um complexo arquitetônico que tem por finalidade produzir energia elétrica através do aproveitamento do potencial hidráulico existente em um rio. Ela é responsável por cerca de 72% da energia produzida no nosso país. Por isso ela é a mais utilizada. Agora vem a pergunta: por que a energia gerada nas hidrelétricas seria a mais utilizada hoje no nosso país, se a gente tem a eólica e tem a solar, que também vem muito forte? Mas para responder, a gente pode citar algumas vantagens. O nosso clima chuvoso e o solo favoráveis, armazenamento de água, faz dessa matriz a opção economicamente mais viável. Isso sem falar que uma fonte renovável. A água que ela passa, ela pode ser aproveitada mais na frente. Essa imagem é mais para ilustrar, para a gente ver a questão da força da água quando ela é controlada para sair só a quantidade que deseja. Se a gente for levar em consideração a água que passa por um rio, a gente não vê aquela força tão grande. Mas quando ela é represada e é saltada apenas aquela parte que se deseja, ela sai numa pressão inestimável. Nessa imagem ilustra bem os componentes da usina hidrelétrica, onde a gente tem o reservatório, a represa, o gerador, a porta de controle para controlar a quantidade que sai de água, as turbinas, as linhas de transmissão de energia, onde a gente pode tratar da seguinte forma: onde se tem a energia potencial acumulada, que seria a água presa, e a energia cinética, que seria quando essa água passa a ter o movimento, que faz rotacionar o eixo, fazendo assim com que se gere um campo magnético e assim a gente se tenha a energia elétrica. Aqui a gente tem uma imagem do eixo, a gente tem uma noção como que é. Aqui seria a parte dos geradores, que ficam acima dos eixos. Aqui seria uma imagem ilustrativa deles, onde a gente tem o eixo, a turbina, as lâminas, o rotor, o estator. Aqui é explicando que quando a gente tem a força da água, que ela faz o movimento da rotação, aí faz a transformação de movimento em energia elétrica.
classificar as usinas hidrelétricas em 3 tipos. A usina hidrelétrica é de alta queda, de média queda e de baixa queda. As hidrelétricas de alta queda elas são construídas em locais com altura superior a 150 metros, onde a água é descida pelos tubos, que ela vem numa pressão maiores do que as que a gente estava retratando nos slides anteriores, porque agora a altura é diferente, ou seja, a pressão agora é bem maior. E os locais mais favoráveis às instalações de alta queda se encontram geralmente nas ribeiras de grandes declives, formados por rápida correnteza ou cascatas. As hidrelétricas de média queda, elas são construídas em torno de entre 15 e 150 metros. Em instalações de média queda, a maioria dos projetos hidrelétricos brasileiros, eles são colocados em média queda para diminuir as enchentes, porque depois que essa água passa pelas turbinas, ela tem que ser despejada na frente. Ou seja, o enlarguecimento dos rios é inevitável nas instalações de alta queda, porque a dimensão da água ela sai em maior quantidade. Tanto em maior quantidade como em maior força. A pressão ela é bem superior à de média queda e à de baixa queda. Hidrelétrica de baixa queda. Como o nome já diz, é uma hidrelétrica onde o desnível não é tão acentuado como as anteriores, ficando a menos de 15 metros de altura. A instalação dela não tem exigência de ter os tubos que levam a água do armazenamento até as turbinas, ficando em nível onde a casa de força fica integrada à obra de tomada d'água. Ciclo hidrológico. Aqui nós temos o coração da usina hidroelétrica, pois sem a água é impossível de se gerar energia elétrica. Agora nós vamos ver um pequeno vídeo mostrando todo o processo de uma hidroelétrica. Como funciona uma usina hidrelétrica? Fazem parte de uma usina hidrelétrica o reservatório, a barragem, o vertedouro e a casa de força, onde ficam as turbinas e os geradores. A usina conta ainda com 2 estruturas complementares, a subestação elevadora e a linha de transmissão. O reservatório é formado pelo represamento da água de um rio pela barragem. Aqui, a água terá 2 saídas, o vertedouro e a casa de força. O vertedouro serve para controlar o nível de água, na época da cheia, evitando assim que a água passe por cima das demais estruturas. A casa de força produzirá energia elétrica. Um grande volume de água represada desce rapidamente e faz girar as pás das turbinas, que movimentam o eixo dos geradores, produzindo eletricidade. E agora será conduzida por cabos até a subestação elevadora e repassada para a linha de transmissão. Toda a energia elétrica produzida entra para o Sistema Interligado Nacional, SIN, e poderá ser utilizada pelas regiões que fazem parte desse sistema. Usina com grande reservatório. A maioria das usinas hidrelétricas construídas no Brasil apresenta grandes reservatórios, que estoca água na época de chuvas e pode produzir uma quantidade de energia elétrica constante e estável, mesmo quando chega a seca. Assim, dependendo da estação do ano, o volume de água do reservatório pode aumentar ou diminuir. Mas a saída de água abaixo da barragem não muda muito. Usina a fio d'água. A usina a fio d'água é diferente. Seu reservatório é menor. E a água do reservatório é mantida sempre no mesmo nível. Porque o volume de água que chega pelo rio ao reservatório
é o mesmo que passa pelas turbinas da casa de força e segue rio abaixo. No período da cheia, quando chega mais água no reservatório, o excesso é liberado pelo vertedouro. Assim, com o reservatório menor, a usina a fio d'água alaga menos rio acima e deixa rio abaixo como costuma ser, com menos água na seca e mais água na cheia. Se tiver uma enchente, a barragem pode romper? A barragem é planejada para resistir, com boa margem de segurança, às maiores cheias de todas que já ocorreram na região. O vertedouro é a estrutura que vai ajudar a liberar o excesso de água e evitar o rompimento.